Nosso anime começa com o protagonista Issei Ryodou, que era um dos maiores pervertidos da escola junto com seus amigos Matsuda e Motohama. Eles todos estudavam em uma escola que era somente para meninas. Tendo seu dia escolar habitual, Issei foi espiar as meninas do colégio Kendo Club junto com Matsuda e Motohama. No fim, seus dois amigos fugiram ao perceber que as meninas notaram, deixando Issei à mercê das meninas. Depois de ter sido espancado pelas garotas por ter tentado espiar Kendo Club, o prota conhece uma garota de cabelos ruivos no antigo prédio da escola, Rias Gremor, que era a principal ídola ruiva do colégio presente do clube de pesquisa oculta, apaixonando-se à primeira vista por ela. Depois de conhecê-la, Rias fica furiosa sobre o prota e pergunta para sua vice-presidente, uma garota chamada Akeno Himetsujima, sobre a identidade dele. Mais tarde, a caminho de casa, se recebe uma confissão de uma garota tímida chamada Yume Amano, o deixando feliz da vida porque sempre foi seu sonho ter uma namorada. Durante a saída dos dois, tudo estava indo tão bem, até que Yuma de repente pede para que ele morresse por ela. Ele se revela como Rainari, um anjo caído, e mostra suas asas negras. O prota ficou obviamente chocado, mas não conseguiu impedir a própria morte quando Rainari criou uma lança de luz e perfurou seu corpo, e quase o eliminando. Momentos antes de sua morte, Issei pensa em Rias e acaba sem saber, convocando-o para o local onde estava. Issei acorda no dia seguinte em seu corpo e fica surpreso de descobrir que um de seus amigos se lembrava de uma garota chamada Yuma, o que deixa confuso porque tudo pareceu meramente um grande sonho, e assim decide voltar à sua vida cotidiana normal. No caminho, ele também percebe que tem a habilidade de enxergar no escuro, e desenvolveu maior força durante a noite por alguma razão, enquanto voltava da casa de seus amigos. Issei foi ao parque onde encontrou Yuma pela última vez, acabando por encontrar sem querer um anjo caído chamado Don Inaseki, que também estava tentando matar o coitado do Issei. Fere Issei com sucesso, mas antes que ele possa desviar do último golpe final, Issei é resgatado por 3 garotas, uma delas sendo Rias Gremor. Na manhã seguinte, Issei acorda e fica chocado porque a garota estava nua na sua cama, mas Rias apenas acorda sorrindo e explica que agora ele é um demônio e também seu mestre, pois o prota foi reencarnado por ela graças aos seus poderes. Depois o prota ter ficado em choque encontrar Rias no seu lado na cama, ele a ouve explicar que as coisas estavam bem agora, mas Issei estava tão impressionado que nem mesmo conseguiu imaginar sua boa sorte naquela situação e naquele momento, mas fica tudo constrangido com as palavras dela, principalmente a revelação de que era um demônio e ele foi revivido. Rias explica a Issei que usa magia para curar suas feridas enquanto a preparava para a escola, e no caminho também revela que era cabaço. Rias explica que ela é um demônio e o reencarnou como um servo demoníaco abaixo dela. Após o término da aula habitual de Issei na academia Kuou, o prota visita Yuto Kiba, outro estudante do 2º ano que veio para a escola de Issei ao clube de pesquisa oculta. Na sala do clube, Issei conhece 2 outros membros, a vice-presidente do clube Akeno Himejima e a garota popular mascote Konejo, as 2 garotas que ajudaram Rias anteriormente a resgatar Issei quando ele quase morreu pela 2ª vez para um anjo caído. Se reapresentando, Rias explica a Issei sobre a grande guerra entre as 3 facções compostas de anjos caídos e demônios, e também revela que Yuma, a garota com quem ele namorou antes, era um anjo caído que foi enviado para eliminá-lo, enquanto ela introduz Issei a seu clã, ao lado de seus membros da nobreza, agora fazendo parte da facção dos demônios. Depois de terminar com sucesso a distribuição dos panfletos que lhe foram entregados por Rias, o prota tem a oportunidade de visitar o cliente Koneko, pois o pedido do cliente estava sobreposto à sua agenda. No entanto, enquanto voltava para casa depois de fazer negócios com o cliente que era uma espécie de otaku e ser confrontado por um outro anjo caído, mas ele foi capaz de afastá-lo depois de ganhar a habilidade de aproveitar o poder de sua Sacred Gear, que permitia ele transformar sua mãe em um dragão Ermen brindado. Mais tarde, Rias acaba avisando ao prota que depois de revelar sua Sacred Gear, ele acabaria sendo perseguido pelos anjos caídos. No fim, depois de conseguir escapar do anjo, ele acaba esbarrando em uma freira chamada Azia Argento e derrubando sem querer no caminho da escola no outro dia. Depois de derrubar a freira sem querer, ele ajuda a garota chamada Azia Argento a se levantar, depois que ela admite que estava perdida e se concorda em acompanhá-la de volta à igreja, mas esconde da garota sua verdadeira identidade de ser um demônio. No caminho, após encontrar um menino chorando devido a um joelho que está machucado, Azia demonstra uma habilidade de cura, que ao testemunhar fez com que Issei tenha uma sensação de enjoo. Este sentimento melindroso que Issei está aumentando à medida que eles finalmente chegam à proximidade da igreja, ao ponto de fazer com que o prota evitasse entrar na igreja e de ajudar a Azia ainda mais. Mais tarde, após questionar Rias sobre essa sensação, que experimentou ao encostar a freira até a igreja, Rias diz a Issei que a igreja é uma base inimiga, e ser amiga da Alia é mesmo que se aliar a uma pessoa rival, que era os anjos. Ela também aconselha de não se envolver com ela para seu próprio bem. Mais tarde, depois que Rias avisa Issei sobre os perigos da igreja, todo mundo acaba precisando lutar contra o demônio perdido, que era alguém que matou seu próprio mestre. Rias usa a batalha para poder explicar a Issei sobre o sistema de Evil Pieces, onde Rias é o rei, mas Issei era o peão. Depois disso, o prota vai para outra missão para conseguir um contato, onde acaba chegando em sua casa. Ao entrar nela, depois que ninguém atendeu a porta,
e se é confrontado por um cadáver ensanguentado que era obra de um exorcista insano chamado Fred Helsing, que serve aos anjos caídos, revelando ao fim a sua presença. Fred admite orgulhosamente ter matado o homem cadáver, explicando que sua vítima estava aliada aos demônios. Ele logo percebe que esse era outro demônio e começa a atacá-lo. Inicialmente, Fred leva vantagem quando tira a pena de C como arma e o corta com uma espada leve. Eventualmente, Asia entra na sala instantaneamente, assustada e gritando ao ver o corpo ensanguentado. Fred pergunta para Asia a razão de deixar seu trabalho de manutenção de barreira, que era usada para mascarar sua presença, perguntando se aquela era a primeira vez que a freira viu um cadáver. Então prossegue revelando que esse era na verdade um demônio. Fred tenta atacar o Prota novamente, mas Asia intervir correndo em frente de si para protegê-lo ao ver que ele estava paralisado. Fred facilmente empurra Asia de seu lugar e a prende contra a parede. Consequentemente, isso faz com que Issei ignore imediatamente toda a sua dor e dá um soco no rosto de Fred, e assim o vilão volta toda a sua atenção para o Prota para poder eliminá-lo. Mas antes mesmo que ele pudesse tomar uma outra porrada, os outros membros do clube de pesquisa oculta chegam ajudando Issei em seu dilema. Issei e seus companheiros escapam rapidamente, deixando Fred vivo enquanto seu mestre começa a aproximar sobre uma luz ofuscante antes de escaparem. Issei quer desesperadamente trazer os feridos de Asia com ele, já que o círculo de transporte só funciona para as pessoas que fazem parte do clã Gremlin. Recuperando-se da batalha anterior, Issei começa a se focar para ficar mais forte para resgatar Asia, apesar das repetidas tentativas de Rias o impedir, dando um sermão dele por tentar envolver nos negócios ao lado do adversário e salvar uma freira que era na verdade uma inimiga para os demônios. Mais tarde, Issei vai ao parque para praticar flexões tentando ficar mais forte, mas encontra Asia, acaba por sair com ela. Durante esse encontro com Asia, o Prota acaba descobrindo seu passado com a freira, excomungada da igreja, o que faz Issei jurar ser amigo dela independentemente dele ser um demônio. Perto do final do encontro, Rainari, o anjo caído que já havia se disfarçado de Yuna no começo da história, aparece nesse uma briga com Issei e o derrota facilmente devido à sua inexperiência, vendo Issei ser ferido enquanto tenta protegê-la. Asia concorda em ir com Rainari em troca do Issei ser poupado, um termo ao qual Rainari concorda. Depois que Asia é levada por Rainari, Issei retorna à sala do clube para tentar obter ajuda para salvá-la de forma indireta. Desta vez, porém, para surpresa, Rios o ajuda, explicando que ele como peão, ele tinha uma habilidade especial que os peões possuem, era chamada de promoção, permitindo que ele pudesse subir acima de qualquer outra peça, exceto o rei, que era a própria Rias. De repente, Rias sai com Akena e deixa para trás uma nota ambígua sobre a igreja como um território inimigo, o que faz o próximo lembrar do discurso de Rainari sobre fazer um ritual com Asia naquela noite, o deixando ainda mais determinado a resgatar sua amiga. Mais tarde, Yuta e Koneko vão com ele para a igreja depois de entender a mesa deixada por Rias. A igreja era justamente o lugar onde Asia estava mantida como refém, enquanto Rias e Akena lidam com um trio de anjos caídos, do Enesek e Mitelt, que foram encarregados de proteger a igreja. O Prota e as outras garotas invadem um santuário. Fred aparece para impedir Issei e seu grupo, mas acaba sendo derrotado por Akena e Issei, especialmente depois que Chipro se torna uma torre. Após a fuga de Fred, Issei e seu grupo vão para o porão, testemunhando os momentos finais de Rainari roubando o saque de Gear de Asia, que estava ocorrendo a uma cruz, matando no processo. Rainari extrai o equipamento sagrado de Asia, o Sacred Gear, e o coloca em si mesmo, e assim tomando a vida da freira. Enquanto isso ocorre, Issei, Kiba e Koneko lutam com um grupo de exorcistas desonestos, com Issei conseguindo chegar ao lugar de Asia, conseguindo pegá-la enquanto Rainari libera da cruz, então ele a carrega a escada acima para a parte principal da igreja, enquanto Kiba e Koneko seguram os Sócrates. Rainari menciona que o preço que o anfitrião paga caso sua Sacred Gear fosse removida ou destruída, que era sua própria vida. Tendo sua Sacred Gear extraída, a vida de Asia começa a desaparecer, apesar de ser implorar para que ela viva, prometendo estar com ela o tempo todo como sua amiga. Nos momentos finais, Asia agradece a Issei por ser seu primeiro amigo, o que o entristece muito. Rainari então aparece revelando que agora pode curar o ferimento que Kiba infiltrou nela em sua súbita, demonstrando que agora ela é capaz de aproveitar o poder de Sacred Gear de Asia, Twiligit e Ling, enjoado parcialmente pelas ações de Rainari como ela zombou da vida de Asia. O Prota desafia para uma luta e um ataque de raiva. Enquanto isso, fora da igreja, Rias e Akena continuam sua luta contra o trio dos anjos caídos, até que Rias se livra deles, depois de ficar muito irritada com seu servo insultado. Dentro da igreja, Issei tenta atacar Rainari, mas sem sucesso, já que o anjo caído mais forte não apenas mantém a vantagem na luta, mas também o empala em ambas as coxas com lanças leves. Rainari fica surpresa que os seus superiores estavam cautelosos em relação ao Sacred Gear do Prota, já que sua habilidade apenas o tornava capaz de dobrar o poder de seu usuário. Issei lembra-se do conselho de Rias e implora pelo poder para derrotar Rainari.
ora oficialmente a Deus e Lúcifer, antes que a extrema intensidade de suas emoções desbloqueie uma habilidade em sua Secret Gear, revelando apenas parte de todo o seu potencial, em um estado de raiva maníaca justificável. Ele é capaz de usar seu novo poder para nocautear Rainari como um único soco devastador, mesmo depois de ela ter empalado ambas as pernas dele. Após a batalha, Rias e os outros aparecem para parabenizar Issei pela sua primeira vitória, mas Rias também repreende Rainari por subestimar o Secret Gear de Issei e por ferir seus companheiros. Em sua tentativa desesperada para manipulá-lo que confia nele novamente, Rainari muda para sua forma humana e Uma implora para que ele proteja, mas irritado com o comportamento de Rainari com o coração partido e vendo através de sua estratégia, Issei reprime seus verdadeiros sentimentos e faz com que Rias a mate, enquanto a Coneka arrasta o Fallen Yang, derrotado de volta para o prédio. Rias percebe que a mudança de Secret Gear de Issei, percebendo sua verdadeira identidade. Rias então explica a Rainari que o Secret Gear de Issei não é o Twig Critical, como ele inicialmente supôs, mas sim o Brot Gear, um dos traits longuinhos que tem o espírito do Império do Dragão Vermelho selado dentro dele, confirmando a morte de Yuma. Issei fica triste pela sua morte da suposta namorada. No entanto, quando Rias decide fazer Asa sua serva, devolve o Secret Gear de Asa para ela depois de trazer a volta a ex-irmã, a vida com o demônio usando a peça do bispo de seu conjunto Evil Pieces. Issei dá as boas-vindas a Asa de volta. No dia seguinte, quando Issei chega ao clube da pesquisa oculta, ele questiona Rias sobre a possibilidade de haver mais 7 peões além dele, ao que Rias revela que usou todas suas peças de peão nele enquanto o reanimava. Rias então diz a Issei que se tornará o peão supremo, beijando-o na testa antes de se parar quando Asa aparece no clube de pesquisa oculta, tendo sido transferida para a Academia Kuo, enquanto comemora as boas-vindas ao mais novo membro do clube. Enquanto isso, uma pessoa misteriosa olha a cena através de um pássaro vermelho ao lado de fora da janela do clube de pesquisa oculta. Após a morte de Rainari, novos anjos de moradia foram feitos para Asa na sala do clube, que já mora com o clube de pesquisa oculta há muito tempo. Enquanto isso, Rias faz um treinamento para que Issei consiga melhorar o básico de sua resistência e preparo físico. Após terminar o treinamento, Issei fica surpreso ao saber que Asa decidiu se mudar para a residência de Yokudou, apenas para ficar com ele. No dia seguinte, Asa também se transfere para a turma de Issei e consegue se dar bem com seus novos colegas, fazendo ciúmes em seus amigos Matsuda e Motohama. Após terminar a distribuição dos panfletos na noite seguinte, o prota recebe outro trabalho e decide tentar conseguir seu próprio cliente, conhecendo Miltan, um homem corpulento e musculoso cujo maior desejo é ser um Magic Gear, mas acaba não conseguindo fazer um pacto. Durante a aula de educação física, se vai para uma enfermaria, ficando frustrado por não ter conseguido fechar o contrato novamente, mas acaba dormindo. Ele então acorda surpreso, encontra Rias novamente dormindo ao lado dele outra vez, e percebe que Issei novamente ficou todo empolgado vendo ela assim ao seu lado. Ao acordar, Rias se arruma e decide acompanhar Issei até seu próximo cliente para ter certeza de que dessa vez ele fechará o contrato. O pedido que Issei recebe envolve conhecer uma estrangeira chamada Susan, que sempre usa Oroi, devido ao seu típico amor pela cultura japonesa, especialmente pelos samurais e seu código Bushido. Susan não revela em seu pedido aos demônios ajudá-la a pegar suas anotações da universidade em sua confissão de amor. Seguindo o conselho de Issei de escrever uma carta de amor, Susan consegue transmitir adequadamente seus sentimentos, resultando em seu interesse amoroso. Hori, homem vestido de uma armadura de cavaleiro medieval, era tornando-se um casal com sucesso, de volta ao clube de pesquisa oculta como celebração da vitória de seu primeiro contrato. Tanto Issei quanto Rias compartilham um momento íntimo, fazendo Akeno notar a mudança sutil no comportamento da presidente do clube, mesmo que no fim das contas eles nem tivessem feito nada demais quando os outros membros do clube chegam bem na hora. Os impede de ir além do que iriam fazer. Rias acaba dando apenas um abraço no prota, deixando todos chocados. Rias decide que tanto Issei quanto Asa distribuíram panfletos o suficiente e que agora já é hora de os dois conseguirem seus próprios familiares. Rias e os outros então revelam seus próprios familiares, mas logo são interrompidos quando o conselho estudantil chega para visitar a sala do clube. Rias então revela ao prota que a atual presidente do conselho estudantil, Sona Citiril, também é um demônio de classe alta e vem do clube Citri. Tanto Rias quanto Sona apresentam seus novos servos, enquanto Issei e Sage iniciam uma nova rivalidade entre si. Quando Sage revela que Sona lhe deu o direito de ser um familiar, isso sobrepõe ao plano de Rias de ser familiar para Issei e Asa, fazendo com que Rias e Sona fiquem preocupados com o fato de apenas um deles poderem obter um familiar de uma vez por mês. Isso as leva, junto com seus companheiras rainhas, a decidir fazer uma partida de tênis para quem receberá seu primeiro familiar. Inicialmente, que começa com uma partida normal de tênis, se tornando assustador quando Rias e Sona usam sua magia para aprimorar seus movimentos, acabam distribuindo grande parte dos equipamentos, mas no entanto, os resultados permanecem conclusivos, pois a partida termina empatada. A partida de queimada termina com uma vitória do clube de pesquisa oculta, embora com grandes danos à propriedade da escola devido ao uso extravagante dos poderes demoníacos no jogo. Para ir em busca de novos familiares, eles vão até a floresta familiar,
onde Sei e os outros encontram a mestre familiar, Satoshi, que os guia pela floresta, mostrando diferentemente criaturas que poderiam escolher e descobrir uma Ondina ao longo do caminho. As expectativas de Sei de ter uma nova Ondina como familiar, devido à sua suposição que elas eram belos espíritos de água, são esmagadas impiedosamente quando ele vê que as verdadeiras Ondinas são mulheres corpulentas e musculosas vestindo togas rosa, fazendo com que a comotiva continue em sua busca por familiares. Mais tarde, após encontrar um bebê dragão, Ciprit, que era um familiar extremamente raro e difícil de se obter, o Prota originalmente queria capturá-lo como seu familiar, mas depois muda de opinião quando um do lado aparece e dissolve as roupas de duas garotas presentes, e se é impressionado com a capacidade do lado e seu destemido potencial de perseveridade. Então decide o que teria como seu familiar em vez de um dragão Sprite. No entanto, isso termina com um fracasso, pois Rias e os outros, enjoados com a natureza lasciva do lodo, pois terminaram para a grande tristeza de Sei, enquanto Sei tenta desesperadamente proteger o que restava do lodo em Ásia. O bebê Sprite Dragon ataca e destrói tudo o restante, eletrocutando. O mestre familiar então revela que o bebê Dragon Sprite gostou de Asa, que então passa a tomar o bebê Dragon como seu familiar e o chama de Sei. E no meio dessa bagunça toda, Rias apenas observa que aquela mudança enquanto percebe que Sei ainda tinha um longo caminho a percorrer, e Sei sonha em se casar com Rias, o que indiretamente o leva a entrar em contato com o dragão interior. Mais tarde, na escola, Sei, Machizuda e Motohama são vistos espiando as garotas do clube de Kendo no vestiário feminino, antes de serem agredidos por Koneko. Na sala do clube, Asa é vista curando Sei, com Rias dizendo que ela não tem problemas em mostrar seu corpo para Sei. No processo, quando o Prota encontrou Asa no chuveiro, ela também confessou a ele seu desejo de ter um relacionamento mais profundo com ele. Depois que Sei e os outros vão embora, Rias e Akeno têm uma conversa privada sobre o recente favoritismo de Rias em relação a Sei. Quando Akeno sai, um círculo mágico desconhecido aparece diante de Rias na sala do clube. De volta ao quarto do Prota à noite, Rias aparece de repente, estranhamente pedindo a Sei para tirar sua virgem. Antes que Rias possa continuar em sua tentativa de aprofundar sua relação com Sei, uma nova figura aparece e os interrompe, apresentando-se como Grafia Lucifuge, esposa e rainha do irmão de Raiz, Sizek Lucifer, que inicialmente zomba de Sei como um filho de origem humilde, o que acaba fazendo Rias sair do quarto do Prota enquanto era encostada por Grafia. No dia seguinte, na academia Kuou, Sei conhece Rizer Penix, outro demônio de alta classe, e o noivo de Rias. Quando Rizer pede Rias em casamento, ela recusa, o que acaba fazendo com que os dois discutem devido com a intervenção de Rizer de se casar com Rias para que isso não manche seu nome da família. Vendo a disputa entre Rias e Rizer aumentar, Gref oferece termos à mediação, propondo que qualquer um deles resolva a diferença jogando um Hate Game entre si. Depois que foi decidido que eles seriam um Hate Game um contra o outro para resolver o problema, Rizer apresenta sua nobreza completando para Rias e os outros, fazendo com que Sei olhasse para a nobreza feminina de Rizer com uma mistura de ciúmes, inveja e admiração. No entanto, depois de ver a Rizer flertar e palpar descaradamente sua rainha, o Bellona, sem se importar com a presença de seu noivo, o Prota fica irritado e desafia Rizer para uma luta, mas perde imediatamente sendo derrubado por Mira, um dos peões de Rizer, a que ele também afirma ser o membro mais fraco da sua natureza. Rizer também ainda tem a audácia de zombar do sonho de Sei de ser no harém, e depois de tomar a porrada de Mira, ele então sai assim que Rias aceita os termos de Hate Game, organizando um jogo de classificações. Rias concordou em lutar contra Phoenix em 10 dias, e a fim de preparar para a Hate Game que estava agendada após 10 dias contra Rizer Phoenix e seus membros da natureza. Rias prepara uma cabana em uma montanha desabilitada para o clube de pesquisa oculta iniciar suas atividades de treinamento. Enquanto isso, o Prota começa a treinar em uma área isolada sob a supervisão de Rias enquanto se prepara para o jogo de classificação. No entanto, apesar de treinar com Kiba na luta de espadas, com Akeno em magia e finalmente com Akeda em combate corpo a corpo, enquanto ele acaba sendo espancado como resultado, e Sei falha miseravelmente, enquanto Asa ainda mostra algum talento em magia, o que acaba deixando bem desanimado. Porém, mais tarde, durante a quarta lição, enquanto cozinhava com magia, Sei percebe que ao imaginar o corpo de Akeno, ele pode aproveitar seu poder demoníaco para descascar as batatas com notável facilidade, combinando isso com uma sensação que teve quando ativou o Sakti Grill pela primeira vez contra Kali Warner. Sei finalmente teve uma ideia para desenvolver uma nova habilidade que poderia ser bastante útil e bem para ela. Enquanto isso, Grafia é vista discutindo com seu mestre, Silzer, sobre a decisão de Rias de aceitar o desafio do Hunting Game. Durante a noite, Sei Forte começa a praticar um novo movimento que havia pensado anteriormente sozinho, até que Asa aparece para ajudá-lo. No dia seguinte, Asa começa a explicar sobre a história dos demônios, anjos e caídos, o que por sua vez leva à criação do Hunting Games. Naquela noite, Sei
em um mausoléu em Cachoeira. Diz a Rias que considera a melhor mentora, porém admite que não é útil para ela e se considera o demônio mais inútil. Ele lamenta por ter causado tantos problemas a ela e afirma que mesmo possuindo um Secret Gear, ela é inútil se ele não conseguir usá-la totalmente e se considera um fracasso total para ela e começa a chorar. Rias descobre que ele não tem uma autoconfiança, então promete lhe dar um pouco. Depois ela ordena que descanse essa noite antes que esteja cheio de energia. Durante a conversa, o Prota acaba descobrindo que Rias sobre a habilidade de Rizer também ouve dela a razão de ter rejeitado o noivado, fazendo com que Issei chafurdasse em sua própria fraqueza. Na manhã seguinte, Issei mais uma vez tem uma luta com Kiba, mas dessa vez usando seu equipamento sagrado. No entanto, tendo treinado rigorosamente por 10 dias, os vários esforços dele e o Cult Reset Club valeram a pena para Issei conseguirem energizar o seu Brotic Gear o suficiente para usar o Drag Shot, que ele então usa contra Kiba, acelerando 12 vezes e criando uma aura de energia ao seu redor, e lançando um poderoso feixe de luz vermelha em direção ao seu oponente, fazendo com que a montanha inteira seja nivelada com garantia. Isso não apenas garante sua primeira vitória, mas também fez com que o regime de treinamento de Ria chegue à conclusão desejada, mesmo que no fim das contas o Prota tivesse ficado exausto de usar aquela habilidade. Ria se lembra de como Issei havia dito antes como admirava como era, e começa a desenvolver a afeição pelo Prota, uma hora antes do Hatch Game. Enquanto Issei se prepara para dentro do seu quarto, Asia entra e inicia uma conversa com ele, buscando seu apoio mental. Depois que o despertador do Prota começa a tocar, os dois partem juntos para o clube de pesquisa oculta. Chegando à sala do clube, Issei e seus amigos fazem os preparativos finais, e se preparam mentalmente enquanto aguardam o início do Hatch Game contra Riser e sua equipe. Antes de partir, Sona e Tsubaki chegam para mostrar seu apoio a Rias. Eles desejam boa sorte. A equipe Gremlin é então transportada para uma dimensão de avião da Academia Cool, que será usada como campo para o Hatch Game antes do início da partida. Rias formula uma estratégia e ordena que Akeno, Uto e Koneko colocam armadilhas em preparação contra o ataque de Rizer, enquanto os outros partem para fazer os preparativos. Rias então abre parte do selo que havia colocado anteriormente em si devido à sua falta de força para suportá-lo, mas que agora não seria mais tão necessário. Depois de terminar os preparativos, Issei e Koneko dirigem-se ao ginásio onde são confortados por 4 servos de Rizer, sua torre, Xuelan e peões, Mira, Ile e Nel. Notando a força da torre, Koneko decide lutar contra Xuelan, deixando Issei para lidar com os 3 peões restantes. Inicialmente enfrentando problemas por estar em desvantagem numérica, de 3 para 1, Issei consegue superar as probabilidades com capacidade de duplicação do Buster Gear, e consegue mobilizar seu oponente após revelar um novo movimento, Dress Break, que tira a sopa das garotas. Ao mesmo tempo, Koneko imobiliza Xuelan com sucesso, desativando seus movimentos em uma subção. Os dois então saem do ginásio, permitindo que Akeno desferisse seu golpe final nos 4 derrotados e destruindo o ginásio em um ataque de grande escala. Enquanto isso, dentro da floresta, Kiba enfrenta outros peões de Rizer, Shuriya, Marion e Borente. Em outro lugar, Koneko e Issei decidem seguir em frente, iniciando a próxima fase do seu plano. Koneko, enojada com o movimento do Prota, decide andar à frente deles apenas para ser eliminado para um ataque surpresa da rainha Rizer, o Beluna. No fim das contas, Rizer diz a Rias para não subestimá-lo. Enfurecido com o que aconteceu, o Prota desafia a rainha Rizer no X1, continuando depois de Issei desafiar a rainha Ubeluna em uma tentativa de vingar Koneko. Ele é interrompido por Akeno, que então passa a lutar contra a rainha em seu lugar. Issei então se reagrupa com Yuto após Rias se esforçar a revisar sua estratégia devido à luta com Akeno com o Beluna, finalmente decidindo enfrentar o próprio Rizer. Apenas de firme objeção de Issei e Yuto. Sem mais opções, os dois então desafiam os membros restantes da nobreza de Rizer, que são Heavy, irmã e bispo de Rizer, Carla Mine, cavaleiro de Rizer, Isabela, torre de Rizer, Sirius, outro cavaleiro de Rizer, e Nili, peões gêmeos de Rizer. Yuto então luta contra Keimilene enquanto Issei luta contra Isabela, derrotando Isabela após derrotar seu Death Break para desabilitar seus movimentos antes de derrotar com seu Dragon Shot. Porém, ao ver que Rizer está em desvantagem em sua luta contra Rizer, na esperança de ser mais útil para ela, permite que seu Boss Gear evolua ainda mais, transformando-o no Bros Gear, antes de transferir o poder aumentando para Yuto. É esse poder transferido que permite a Yuto derrotar com sucesso as peças restantes de Rizer, além de Revel, em um ataque em larga escala com seus nascimentos de espadas. A vitória, no entanto, dura muito pouco tempo. No início inesperado, a derrota de Akeno e a eliminação repentina de Yuto por Ubeluna. Isso fez com que o Prota ignorasse o aviso de Ravel, enquanto ele se dirige sozinho para o quarto-general inimigo, antes de ser promovido a rei e ir para o telhado para ajudar Rias e Asia. Issei, no entanto, foi incapaz de fazer qualquer coisa, pois seu corpo atingiu
o limite devido ao piso do poder aumentado que ele continuar se colocando sobre o seu corpo. Ele foi espancado até o ponto de quase morrer pelas mãos de Heezer. No fim das contas, Ria super preocupado com o bem-estar de C, renuncia então a batalha, confirmando assim a vitória de Heezer. Quando C acorda, enfrentando-se desmaiado em sua própria cama após Cintiq Game contra Heezer e sua nobreza, ele se culpa sabendo que foi sua impotência que forçou a Rias a não renunciar. Logo depois, Gryffia, rainha do Six, chega em sua casa e dá a Issei um círculo mágico que lhe permitiria participar da festa de noivado de Gremory e Fênix no submundo, depois de encontrar o resultado dos jogos contra Issei, deixando a mensagem se caso Issei fazer alguma coisa para impedir o que estava acontecendo agora, deveria entrar no casamento e resgatar Rias à força. Quando Issei chega à área designada e invade descaradamente a festa, X interfere, oferecendo termos de arbitragem para resolver a disputa, organizando uma batalha 1 a 1 entre Heezer e Issei, para animar as coisas porque achou que Heart Game insatisfatório com o envolvimento de Rias em jogos, porém quando a batalha começa é mostrado que Issei trocou seu braço esquerdo com o braço que reside dentro dele, em troca de um poder extremo que duraria apenas 10 segundos. Issei é capaz de dominar Heezer com seu novo poder, mas é incapaz de derrotá-lo ou causá-lo qualquer dano crítico, devido à constituição de Heezer como uma Fênix, especialmente na breve janela de 10 segundos que tem. No entanto, mesmo depois dos 10 segundos que se passaram, Issei consegue vencer quando surpreendentemente ataca um Heezer ligeiramente enfraquecedor com objetivos sagrados, que nada mais era como um crucifixo e água benta que havia adquirido antes de Asia, fazendo com que Heezer experimentasse uma dor espiritual cruciante. Após vencer a batalha, o Prota descobre que estava na parte de trás do círculo de transporte de Glyph lhe deu, que era um grifo que poderia ter sido usado para ajudá-la a escapar com o rei da festa caso ele tivesse perdido a luta novamente. No fim das contas, Zirek discute seus sentimentos e planos sobre o envolvimento forçado de Rias com Glyphia, mas Ria, dominado por seus sentimentos e emocionada com a determinação de Issei para salvá-la, recompensa por seu esforço lhe dando o primeiro beijo enquanto voava no grifo. Como resultado do duelo entre Dragon e Phoenix, Rias acaba decidindo morar na casa do Prota, falando diretamente com os pais de Issei sobre o assunto da maior tranquilidade do universo, e também os episódios da primeira temporada do anime, mas ainda temos alguns OVAs bem interessantes pela frente que passam na primeira temporada. A temporada OVA começa com a equipe de Rias Gremory caçando um Stray Devil, chamado de Daverick, capturando com sucesso e enviando de volta para o submundo para enfrentar sua punição. No dia seguinte, Issei lamenta a palavra de Stray Devil, lembrando-se do laboratório do diabo onde ele entrou com Rias e Akeno. Ele descobre que na verdade Maverick esteve trabalhando naquele laboratório fazendo com quimeras. Issei então fica sabendo por Matsuda e Motohama que muitas das meninas da escola, aquelas com melões gigantes, estão adoecendo de anemia uma após a outra. De volta ao clube de pesquisa oculta, e seus outros descobrem que Gryffia, com o Stray Devil que eles capturavam, estava pesquisando anteriormente sobre os monstros, especialmente a Quimera. O Yoteconex estava retornando para a casa do clube, tendo encontrado a localização mostrando que estavam fazendo as meninas adoecerem. Mais tarde naquela mesma noite, Rias e sua equipe dirigem-se para a localização dos monstros, descobrindo sua identidade como a Quimera Dragão Planta. Antes de lidar com aquela situação, duas estudantes sobem uma espécie de hipnose e entram em cena. A Quimera passa a prender vinhas adornadas com orifícios floridos nos melões das garotas e começa a sugar a energia vital delas. Após Rias notar que a Quimera nunca suga suas vítimas até a morte, o grupo inicia uma batalha para destruí-la, porém é devido às superlativas, habilidades regenerativas da Quimera, Rias, Asia, Akeno e Koneko ficam sobrecarregados e acabam sendo capturados pela Quimera, cobrindo as meninas com lodo corrosivo, dissolvendo suas roupas para facilitar o acesso aos seus melões. Depois de um tempo, a Quimera de repente libera Asia e Koneko, concentrando-se em seu ataque delas, e logo fica claro que era porque Rias e a Kaneko tinham verdadeiros melões grandes, e por sua vez também tinha maiores reservas de energia vital para sugar deles. Quando o Gryffia aparece no local através de um círculo mágico de comunicação, ela informa ao grupo que a habilidade da Quimera é sugar a energia das meninas que têm melões grandes, e dar frutos, que ao serem consumidos permite às meninas que aumente o tamanho dos seus melões. Irritada com a afirmação repentina, Koneko então enlouquece com a Quimera no momento em que Kiba consegue libertar Rias e Akeno das garras da Quimera. Rias então ordena que Issei transfira seu poder aumenta para ela, o que faz praticamente chorando, permitindo que ela acabe com a Quimera com seu poder da destruição. O Prota acaba sendo enterrado por uma noite inteira por seus amigos com punição, por tentar defender a Quimera mesmo depois de tudo que ela fez e com seus colegas. Em outro momento, Issei e Asia perdem permissão para observar os outros fazendo seu trabalho, para que possa aprender como fazer melhor. Os dois ficam surpresos com a simplicidade das tarefas, que vão desde brincadeira até cozinhar para a passagem aos pés, embora Akeno faça de forma sádica e estranha. No entanto, mais tarde, quando a ganha acompanha Rias em seu trabalho para verificar se um caixão egípcio está com uma maldição, Issei é possuído pelo espírito mágico egípcio, Xamã Dunas.
que por acaso é mais pervertido do que o próprio Prota. Uno afirma que só libera remover as 3 maldições que o prende. No entanto, métodos para removê-lo são da natureza pervertida, sendo o primeiro Rias dançando com uma roupa de dançarino do vento extremamente acanhada, a segunda um beijo de Asia, mesmo que ainda fosse sido feito acidentalmente na bochecha, e o terceiro, esfregar o rosto nos melões de Akeno, mas ainda assim as tarefas exigidas são concluídas e Unas é libertado. Ele afirma que as enganou, revelando que a maldição foi colocada sobre ele porque a mulher demônio do clã Aglaris, e que uma vez ele tentou fazer sua noiva, embora inicialmente tenha a vantagem de amarrar as garotas com sua bandagem. A situação se inverte quando Issei usa seu Dross Break para libertá-las, levando Unas para finalizá-la com uma combinação de raios de Akeno e o poder da destruição de Rias. No dia seguinte, Rias começou a morar junto de Issei e Asia. Enquanto Rias toma conta do café da manhã, Asia junta a limpar a casa e lavar a roupa. Mas no colégio a situação está ficando um caos, onde amigos de Issei estão achando que ele tem relação de amor com as garotas mais populares do colégio, além de incluir uma relação com Kiba também. Algumas garotas estão aprovando esse casal. De repente chega Kiryu com Aika, falando que pode ser que os dois sejam namorados apenas à noite, e no colégio deixa tudo em off. Ficando surpreso com a situação, Issei de repente tem uma pontada no braço e precisa ir atrás de Akeno. Ao chegar no local do clube, ela faz movimentos estranhos para conseguir conter o dragão, mas no fim deu tudo certo. Akeno se lembra do dia que enfrentou Fênix, mesmo que se tivesse que levantar diversas vezes, e seria fazer isso para salvar a vida de Rias. Depois que viu ele entrando na festa salvando Rias com o vestido de noiva, criou interesse por Issei e acha que isso tudo pode ser paixão. Após ajeitar o braço de Issei, todos se reúnem na casa do mesmo. Todos tiveram bons contratos, exceto Issei que não teve nenhum. Caso não conseguir fechar contratos, jamais se tornará um demônio de primeira classe. De repente chega a mãe de Issei mostrando a todos os garotos os álbuns de foto do seu filho. Ficando envergonhado, conversa com Kiba. Seu mesmo conhece a espada sagrada da foto. Não sabendo o que é isso, ele ficou muito estranho e logo cortou o assunto. Indo até o local para fechar o contrato, percebe que é super luxuoso e o homem chamou para beber, sabendo que não pode por ser de menor. O homem fica muito bêbado e fecha o contrato com Issei e dá até um quadro de cortesia. Voltando para casa, recebe uma ligação de Rias, que tem demônio foragido dentro do galpão. Koneka, Kiba e Issei são responsáveis por entrar e jogar o demônio para fora. Kiba está bem desatento. Koneka acabou sendo atacada por trás, perto de ser eliminada e segurada pela Kaneko, que consegue arremessar o demônio para cima. Akeno com um belo golpe acaba fritando a criatura, enquanto Rias a sela. No entanto, Kiba acaba tomando um tapa na cara de Rias, por conta de ter colocado seus parceiros em risco. Kiba pede desculpas e sai logo de fininho. Issei corre atrás do mesmo e pergunta o que está vendo. Ele explica que luta apenas por vingança e apenas pela Excalibur. Seu propósito é destruí-la. Ao chegar em casa, Rias explica mais sobre essa espada que foi criada para uma pessoa manuseá-la. Não é todos que conseguem. O plano para manusear essa espada foi um completo fracasso e Kiba foi o único sobrevivente. Ao mostrar a foto, Rias não acha que essa seja a Excalibur, mas certamente uma espada sagrada. A cena muda para as duas garotas na igreja, no qual Issei e as outras lutaram. A garota mostra uma foto que vinha da igreja junto de sua família, e nessa foto está Issei com a espada no fundo. A cena muda para Kiba, andando pela cidade em uma noite chuvosa, mas acaba encontrando Fid com a espada Excalibur em mãos. Com belos movimentos a luta começa. Kiba consegue conter o golpe do homem, mas acaba sendo atingido, mas a luta começa a se favorecer a Kiba, até Fid ser chamado para voltar e com o clarão some do local. E logo a cena muda para Issei, que acabou dormindo com as duas garotas, mas ambas vão fazer café da manhã. Enquanto Issei pensa em coisas sapecas, o seu parceiro aparece na sua mente o dragão vermelho, no qual está com dificuldade para dormir, por onde o poder está redondando nessas áreas. Ele pede que tome cuidado por conta do dragão branco possa estar nesse local. Ambos nunca se deram bem e pede apenas para que fique atento. Ao chegar no local, a presidente do conselho está sentindo uma presença estranha e os garotos suspeitos aparecem. A cena volta para Issei perguntando a Rias sobre Kiba. Ela explica que havia muitas crianças além de Kiba que podiam ser compatíveis a Excalibur. Existem 7 espadas que são compatíveis. A original foi destruída há muitos anos atrás. Diversas crianças foram despachadas após o plano não dar certo. Entre elas, apenas Kiba teve o desejo forte de vingança, então decidiu recrutá-lo. De repente chega a presidente do conselho estudantil, explicando que encontrou 2 associadas da igreja que portavam espadas sagradas e aceitou ter uma reunião no dia seguinte. Ao chegar perto de casa, Issei tem um pressentimento e sai correndo para ver como está sua mãe. Lá está Irina, a pessoa da foto, junto de outra garota. A conversa é curta e de repente chega Rias muito preocupada com ambos. Issei explica que a conversa foi bem breve, mas certamente ela sabe que todos são demônios. Rias conforta que está tudo bem. Terá uma reunião no dia seguinte. Elas explicam que 3 Excalibur foram roubados por anjos caídos. Shinobi acha bom que não seja eles. Caso estiverem, estarão com problemas. Vendo Asia, percebe que ela já fez parte da igreja e agora se juntou aos demônios. Caso ela queira pagar pelos seus pecados, irá eliminá-la. Issei não quer deixar e pula na frente. A
assim travando um duelo contra a igreja. Kiba aparece de repente para ir junto com o duplo de Sei. A luta entre Kiba e Shinobi está toda a vapor. Pegando as espadas que estão no chão, parte para cima, mas Shinobi consegue cortá-las e tremer o chão, tentando rasgar a roupa da garota com seu poder, e ela sai desviando de todos, até ser atacado de raspão por ser o suficiente para acabar com Issei. Kiba está todo convencido, mas acabou tomando apenas uma ombrada, e foi nocauteado. Rias dá vitória para as garotas, e pergunta se sabe quem foi que pegou a espada. Shinobi explica que foi o líder de Grigori, conhecido como protetor dos filhos de Deus. Shinobi sabe que um deles já foram mortos. Kiba viu a pessoa responsável, que foi Fid. No dia seguinte, no colégio, pede para um dos subordinados da vice-presidente ajudar com a pessoa das espadas sagradas, mas ele não sabe o que pode acontecer com si caso a vice-presidente descubra. Andando pela cidade, encontra as duas garotas que estão famintas, as convidando para comer. Elas devoram tudo o que tem direito, e Sei propõe ajudá-las a destruir Excalibur. A cena muda para Issei conversando com Kiba, querendo ir junto com o mesmo para destruir Excalibur. Kiba de começo não aceita, mas ao ver seus amigos querendo ajudar, fica comovido e decide explicar um pouco mais sobre isso. Quando eram pequenos, diversas pessoas tentaram usar criança para ver quem conseguiria manusear a Excalibur. Ao ver que ninguém conseguiu tacar o veneno e o único que sobreviveu foi Kiba, pelo seu desejo alto de vingança, foi o que atraiu Rias e o fez um demônio. Ao se encontrar na igreja, Shinobi fala a Issei que o dragão branco acordou, lembrando das palavras do seu dragão. Logo chega no local e decide encontrar Fid. Kiba corre em direção sem esperar os seus companheiros, em uma luta bem parelha. Issei não consegue dar o boost, o garoto então consegue segurá-lo, enquanto o Kaneko joga Issei e o mesmo dá seu boost, criando diversas espadas. Fid consegue quebrá-lo, mas Viper aparece no local, conseguindo se soltar graças ao poder de Excalibur. Chegam ambos novamente para acabar com a raça de Fid. Viper vê que a luta não está compensando e logo sai do local, mas Kiba e as duas correm atrás do mesmo. Irina acaba sendo capturada com bastante facilidade, enquanto o demônio no céu aparece e pede para que Fid agora tem um plano. Após fazer algumas coisas que não deveria contar para Rias, Rias enviou diversos demônios pela cidade para ver se encontra Kiba, mas encontrou apenas Irina machucada no chão, e a presidente do conselho estudantil a levou para seu quarto onde tem a recuperação. De repente, Fid aparece na frente de todos, pedindo para terem calma por conta do seu chefe querer falar com Rias. Logo mesmo aparece na frente de todos seu anjo caído com 10 asas. Ele se apresenta como Kokabiel. Esse homem quer fazer uma nova guerra, junto de Azazel, o líder dos anjos caídos. Kokabiel não está nem aí para a segue de Grill de Issei, mas explica que os anjos caídos, demônios e Deus estão perto de uma guerra. Logo Fid mostra todos os Excalibur que pegou. No entanto, a guerra acabou de começar e Kokabiel foi até a escola de Cous, então todos vão para a cidade para acabar com a raça desse anjo caído. Ao chegar na cidade, o grupo da presidente do conselho formou uma barreira em volta do colégio para não ser afetado e nem entrar no local. Ela pede para que Ria chame seu irmão, mas Akeno já fez esse trabalho e chamou Lucifer no local. Nessa luta estarão na ofensiva, atacarão o colégio para impedir que Kokabiel de liberar seu poder. Ao chegar no colégio, Kokabiel já está no local e destrói o ginásio em segundos. Logo o dragão vermelho explica que esse homem é muito forte e sobreviveu à batalha contra Deus e demônios. Kokabiel está muito deprimido, então coloca o guardião do portão do inferno para acabar com o grupo de Rias, enquanto todos atacam. Issei dá suporte. Vendo que a luta não está caminhando para um lado bom, Issei resolve ser a isca, correndo em direção à criatura, dá espaço para Kaneko dar o golpe final. No entanto, é quase engolida pela criatura, mas consegue abrir a boca da fera e quebrar um dente. Vendo que o monstro ainda está acordado, dá alguns tapinhas na sua cara e sai correndo para que seja seguido. Enquanto Issei continua correndo, de repente surge Shinobi cortando a cabeça da criatura por ter vindo ajudar. Shinobi consegue partir duas vezes ao meio com facilidade. Após carregar o seu poder, Issei dá Rias e Akeno, que consegue destruir a criatura restante. Para não deixar a sua colega ser eliminada, surge Kiba para acabar com a última fera. Ria vê Kokabiel, mas o homem consegue repelir o golpe da mesa e atacar contra ela, que faz uma grande cratera no chão. Vendo que a fusão das espadas foi um sucesso, se caso não quiser que a cidade seja destruída em 20 minutos, terão que derrotar Kokabiel. Akeno e Rias usam seus golpes ao mesmo tempo para derrotar o homem, mas ele contra-ataca com uma bola de energia enorme. Akeno está preocupada se a luta continuar assim, não vai dar tempo de Lucifer chegar. Enquanto isso, Kiba tenta pegar a espada, Kokabiel não permite e faz uma grande estrondo no chão. De repente surge Fid com a espada Excalibur para lutar contra Shinobi. Em uma bela esquiva, acerta a cara do garoto, mas fica irritado e usa o golpe de clones. Conseguindo deter os golpes, Fid acabou esquecendo da outra pessoa que o golpeia bem na cara. Kiba continua caído no chão e Viper explica que para conseguir completar o poder das pessoas para usar as espadas sagradas, precisou de um elixir para completar o poder. Esse cristal foi feito a partir do poder das cobaias. Kiba fica sem chão ao escutar tudo isso, mas o poder do seu coração faz aparecer os seus colegas. Shinobi também aparece e pega a espada sagrada, completamente diferente, chamada Durandal. É uma espada sagrada ao nível da Excalibur, que dizem ser capaz de partir tudo que tem nesse mundo. Atacando diretamente, Nova consegue cortar a espada enquanto
enquanto Kiba parte pra cima e corta a outra metade, assim derrotando o Feed. Logo Viper cai no chão já alucinando, e Kokabel achou o Viper bem competente no começo e logo o elimina. Logo uma impede parecer elevar o nível do poder do Imperador do Dragão Vermelho e dar a alguém, e ela sabe que tem essa chance e não pode desperdiçá-la se caso quiser vencer, então segura na mão de Issei e caminham juntos. Issei dá seu golpe para Rias, que ficou muito forte, mas a lança nem sequer fez efeito no garoto e a Kena tenta ajudar. No entanto, nada eficaz contra o homem, que revela que faz parte dos Anjos Caídos. Issei fica com raiva ao escutar o homem ofender a Keno, então recarrega seu poder, enquanto Kiba e Shinobi ganham tempo. Os dois são parados com extrema facilidade, arremessados para longe, mas Kiba consegue voltar e com 2 dedos para a lança do garoto. Só não contava que iria conseguir colocar a mão na boca e assim ferir a cara do homem. Logo fica muito irritado e revela que não foi apenas os 4 demônios que morreram, mas Deus também, o líder dos Anjos Caídos. Decidiu que prosseguir a guerra seria inútil, se caso não tivesse parado teriam vencido a guerra. Nesse exato momento Arcanjo Micael está no lugar de Deus. O sistema nesse exato momento continua intacto, então preces, bênçãos e exorcismos não foram afetados. Issei logo se revolta e quer acabar com o homem, como inspiração. Rias decide deixar Issei fazer o que quiser com ela. Com essa motivação em mente libera um poder incrível e desvia do golpe do homem e o acerta, mas de repente surge o dragão perdido branco, que dá um golpe contra o homem, revelando que as asas que ele porta nem chega perto da de Azazel, que é escura como a noite infinita. O homem fica bravo e cria um enorme poder, mas é contido pelo garoto que se apresenta como Albião, e esse é o seu ciclo de Gear. A cada 10 segundos corta pela metade o poder do seu adversário e pega para si. Albião fala que Azazel pediu para que o levasse de volta, nem se fosse gritando e defere um golpe contra o homem. No dia seguinte, ao ir para sua casa, seu contratante, Issei logo percebe que isso é Azazel. Ao perceber que Kokabel estava planejando alguma coisa, veio sem pensar 2 vezes para observá-lo. Além de querer ver o boost de Gear de Issei, o mesmo bota toda a culpa em Azazel por não ter feito o que queria com Rias. No entanto, ele revela parecer que com o poder que tem agora, não é capaz de derrotar Kokabel. Além dos líderes dos Anjos Caídos, Anjos Caídos e demônios se encontram para falar sobre o incidente. A cena muda para todos conversando no local, onde Kokabel criou problemas enormes entre Anjos Caídos e demônios. Se caso tivesse a interferência do líder dos Anjos Caídos e dos demônios, a coisa teria ficado feia. Todos recebem a notícia que tem que limpar a piscina por conta da ajuda que o Conselho Estudantil deu a eles, mas Issei está com problemas para conter a força que emite Azazel, e o contrato que fizeram precisa que a Keno sugue novamente o poder do dragão. Acabando de sugar o poder do dragão, todos se divertem na piscina, mas Rias e a Keno ficam brigando por Issei. Ao sair do local, chega de repente Nova puxando para um canto para que Issei tenha um filho com ela. Shinova quer ter um filho agora, por conta de Issei ter um poder respeitável e o elemento do dragão. Issei há de ter bons filhos. As garotas acabam aparecendo e terminam com o plano. De repente Lucifer aparece, o irmão de Rias, querendo ver as notas do clube de Rias e vai marcar uma reunião com todos os clubes. Issei acabou convidando Lucifer para passar uma noite em sua casa. Ao deitar, os dois dormem no mesmo quarto. Lucifer explica que Azazel é fascinado por Sacred Gears. No entanto, ele não é sedento por guerra. Um dos primeiros a sair foram os Anjos Caídos. Azazel sentenciou Kokabel a um aprisionamento eterno no gelo. Mudando de assunto, Lucifer fala que se caso quiser que os melões de Ria cresçam ainda mais, é só aumentar com seu Sacred Gear. E dorme logo em seguida. No dia seguinte, Rias foi junto de seu irmão para conversar um pouco mais sobre o trabalho, mas a cena muda para Issei, que ao chegar no colégio, encontrava ali portando o dragão branco. Ele vê que Issei está muito vulnerável e arremessa, mas seus colegas logo aparecem. Vale pede para que não faça nada por conta de não terem conseguido derrotar Kokabel, então imagina ele. Logo os dois recuam, e fala para Issei que ele está nesse momento na pontuação de 1000 a 1500. É uma das pessoas mais fracas do mundo, mas fala para Rias que caso lapidar Issei, possa ser que se torne uma figura muito forte. Acordando na sala de recuperação, o Dragão Vermelho explica que quando as 3 facções, Anjos Caídos e Demônios, estavam em guerra, os monstros e humanos acabaram escolhendo o seu lado. Os dragões foram exceções, que se importavam muito com a guerra e faziam o que queriam. Só que no meio da guerra, os dragões decidiram começar uma pequena briga. Eles não estavam nem aí para a guerra, para decidir o próximo governante do mundo, e fizeram sua luta no meio do campo de batalha. As facções não podiam continuar com a guerra enquanto os dragões estivessem por perto. Eles deram uma trégua e se organizaram para eliminar os dragões. Os dois enlouqueceram quando a briga foi interrompida. Eles começaram a almejar Deus, os Satãs e os líderes dos Anjos Caídos. Os dragões foram fatiados em pedaços e suas almas foram seladas na forma de Sacred Gear. A cena muda para a casa de Issei, onde a reunião de pais e mestres acabou e todos foram beber em casa.
Rias não gosta muito quando foi filmado e logo sai correndo, e Sei a seguiu até seu quarto. Logo ela pergunta se gostou de ter a conhecido, respondendo que sim, lasca um beijo na boca do garoto. Logo chega Lúcifer perguntando motivos que Ria não libertou o bispo, mas ela responde que o poder dele é muito forte para ser controlado, por conta disso foi selado. Lúcifer foi a pessoa que teve a ideia de selá-lo, mas agora que aumentou o poder do seu grupo, pode contê-lo sem problema algum, e logo Rias aceita. Ao chegar no local, Rias quebra o selo, ao ver o garoto e Sei pensa que é uma menina, mas está enganado. Antes de renascer era metade vampiro e metade humano. Gosper é muito tímido e não quer sair da sala. Ao ser trocado por Sei acaba se teleportando. Rias explica por não conseguir controlar seu poder. Lúcifer decidiu selá-lo. Enquanto Rias se esconde, chegou a reunião preliminar para a conferência dos líderes, e logo vão juntos de Kiba. Enquanto se divertem junto de Gosper, chega de repente Azazel, que vem atrás de Kiba, mas não o encontrou ao observar o garoto. Falar que segue de Gear, que o mesmo porta é extremamente perigoso se o usuário for muito fraco, é a veia do dragão negro. Se caso treinar o seu golpe para absorver o excesso de poder enquanto ele usa o Secret Gear, se fizer isso pode dar a ele a melhor forma de controlar seu poder, o poder de Saiju, um dos 5 dragões reis, o Prison Dragon, o rei do dragão do mal, para absorver o poder de qualquer um que toca. Há um jeito mais fácil de fazer isso, beber o sangue do Imperador do Dragão Vermelho. Vampiros foram feitos para beber sangue, tentando ajudar Gosper a fazer essas coisas como uma pessoa comum. Ele sente muito medo de tudo e logo se tranca, tanto que Sei ficou obrigado a chamar Rias para ajudar. Ela explica que tem uma razão disso acontecer. O pai de Gosper é um vampiro muito famoso, mas a mãe do garoto é uma humana. Vampiros valorizam sangue puro mais do que os demônios. Consequentemente, Gosper era deixado de lado pela sua família. Os humanos o chamavam de monstro. Ele até mesmo tinha a habilidade de parar o tempo, mas estava longe de conseguir controlá-la. Todos o repugnavam. Ninguém queria ficar ao lado de alguém assim. Gosper se tornou um tipo raro de vampiro, que pode andar quanto de dia ou de noite. Ao explicar a situação, logo Rias volta para a reunião e se decide ficar na porta até que saia, e sem falar para Gosper que também odiava seu poder no início, mas ao ver Rias chorando depois daqueles dias que se tornar ainda mais forte. Fora que o poder de Gosper é muito invejado e gostaria de tê-lo, para conseguir parar o tempo e fazer algumas coisinhas. Conversando bastante, enfim chega Kiba no local, e Sei explica que dará o seu poder para Gosper, em troca ele vai parar o tempo, aparecer e fazer algumas coisas. De repente, Emas Garoto coloca um papel na cara de Gosper, para que fique mais confortável para conversar com as pessoas. Gosper acaba gostando muito e acha mais fácil de se comunicar. No dia seguinte, Rias e Aquino pede para que Sei as encontre no fim da aula. Ao chegar no local, lá está Mikael, líder dos anjos, para conversar, falando com o mesmo. Ele quer dar a espada matadora de dragão para Sei, por conta de ser um portador mais fraco da história. Ele quer dar isso a Sei por conta das 3 grandes forças poderem entrar em guerra novamente. Se caso continuar, algum dia os 3 poderão ser destruídos, ou talvez outras forças ataquem antes disso. Além dos 6 grupos, os grupos antigos existem também. Ele acha que esse encontro possa ser uma oportunidade para os 3 grandes grupos cooperar e acabar com as guerras desnecessárias. Em guerras passadas houve apenas uma vez que todos cooperaram, quando os 2 dragões que foram contatados se estranharam. Todos lutaram juntos para acabar com os 2. Na confiança de cooperar novamente, está contando a espada e Sei. Ao se concentrar, conseguiu dominar a espada. No entanto, Mikael não tem tempo para conversar e sai logo em seguida. E Sei está com dúvidas. Filha de um anjo caído com uma humana. Ao mostrar suas asas, ela sabe que Sei odeia os anjos caídos e sente culpa. E se revela que realmente odeia os anjos caídos, mas gosta dela. Começando a chorar, Keno não liga de ser a terceira do grupo e o conforta com seu colo. De repente chega Rias e vê os 2 assim. Ela sai logo em seguida, por conta dele tratar todo mundo igual, exceto ela, que chama de presidente em vez do nome. Rias se sente que é a menos próxima de Sei de todos do grupo, saindo triste do local, e Sei volta ao colégio para treinar com Gosper. A cena muda para Azazel conversando com Vale. O garoto está triste por conta de ter nascido na época errada, queria ter nascido antes para poder derrotar Deus, e um grupo sem guerra é muito chato, mesmo achando que Vale não vai viver muito, ele realmente não pretende. Logo a cena volta para todos reunidos, ao passar o relatório da luta o que aconteceu um tempo atrás. Azazel sabia o tempo todo do plano do seu subordinado, mas ele não contava que Azazel estaria o tempo todo na cidade e pediu para Vale cuidar do mesmo, quando iria começar uma discussão. Azazel corta logo e pede o tratado de paz, só que a cena muda para a casa do clube, onde está Kanek e Gasper sozinhos e lá de fora de uma pessoa estranha. Vale quer apenas lutar com pessoas fortes, então o caso de ter paz vai ser um pouco difícil. Logo Azazel pergunta a Sei quer ter paz ou viver em guerra. Se quiser viver em paz pode fazer o que quiser com Rias, logo aceita sem pensar 2 vezes.
deles. Mas de repente o círculo é invadido e magos capturam Gaspar. Se caso não derrotar o inimigo logo, até os mais fortes irão parar no tempo. Vendo que a situação ainda está ficando feia, e se caso não atacarem vai ficar pior, Rias foi junto de Issei para tentar controlar o poder de Gaspar. Antes de ir, Azazel dá 2 pulseiras, no qual é uma para Issei e outra para Gaspar. Caso errar o tempo pode fracassar na missão, enquanto Issei e Rias sai. Surge de repente Catelia e Leviatã tentando explodir o local, mas Lucifer consegue formar um escudo para salvar a todos. Ele está atrás da irmã do presidente do conselho estudantil. Caso eliminar a mesma, se tornará a rainha dos Leviatãs. Ela quer eliminar boa parte da população e moldar o mundo como quiserem. Até demônios estão do lado dos magos. Ela é descendente do 9º Lorde Demônio. A luta entre ela e Azazel começa, lançando seu golpe contra o homem. A cena muda para Issei e Rias. Ambos confortam Gaspar, que está muito abalado, com as belas palavras de ambos, e com o sangue de Issei fez com que o mesmo controlasse seu poder, para assim derrotar as pessoas maldosas. Logo em seguida da presilha, para não descontrolar mais seus poderes, ao entregar Gaspar para o seu irmão Lucifer, vê-os lutando e decide ser um homem assim como Issei para proteger seus amigos. Logo desfaz o feitiço que tinha saído de controle, então Azazel decide acabar com essa brincadeira sua armadura do dragão caído. Atacando diretamente a mulher, consegue feri-la, mas ela o segura e decide auto se explodir. Não querendo que isso aconteça, corta seu próprio braço e acaba com a mulher. Logo nos é explicado que Vale também é um dos traidores, no qual 3 pessoas extremamente fortes dos 3 grupos principais foram para o outro lado de Ops, o dragão que até Deus temeu. Vale explica que realmente se juntou a Ops, mas ambos não têm interesse nesse mundo. As pessoas que queriam se aproveitar do poder se juntaram por conta própria. Azazel fala que Vale teve o trono do rei tirado de si, por conta de ser da família do antigo Lucifer, onde nasceu de uma forma híbrida, de um demônio e um humano. Logo nos é revelado que Vale será o dragão mais forte da história. Vale fala a Issei por conta de não ser nem capaz de chegar aos seus pés, por ter sangue de um demônio. Issei sempre foi uma pessoa comum. A diferença de poder é gritante. Para que Issei tenha um motivo bom para ficar mais forte, Vale quer eliminar os seus pais. Para Issei ser possuído por um sentimento de vingança, graças às suas emoções, Issei consegue trazer o poder do dragão à tona. Nisso ele tem mais aptidão do que Vale, atacando diretamente o garoto. Ambos estão em uma grande velocidade, só de chegar perto pode morrer queimado. Sendo atacado diretamente, Issei tem seu poder sugado, mas logo se recupera e vê as asas de Vale drenando o poder, para sempre estar com força máxima. Vale não sabe se vai eliminar a família de Issei ou seus amigos primeiros, lançando um golpe contra. Issei pula na frente e logo percebe que todo seu corpo tem um limite, e faz com que o mesmo suga um pouco mais o poder de Issei, e logo destrói o seu cego de Gear. A armadura de Issei fala que isso não vai acabar até deixar o dono da armadura incapaz de lutar. Logo Issei vê uma parte da armadura de Vale na sua frente e decide absorvê-la para si. O dragão branco acha que isso é suicídio, depois que o dragão vermelho encontrou Issei, nada mais é impossível com o poder da idiotice, então consegue fazer a parte do seu braço, se tornando o dragão branco. O dragão branco tem o poder para distorcer a dimensão, mas Azazel fala que pode diminuir tudo pela metade, assim como os melões da Rias. Ao perceber isso, Issei ficou muito bolado e aumentou muito mais seu poder, com uma bela velocidade dá diversos golpes contra Vale, por cada melões das garotas. No entanto, ele ainda ficou de pé, já que Issei mostrou uma grande força, decide revelar a ele o poder de Juggernaut Drive, mas o dragão branco acha melhor não usar nesse local. Mas de repente o Chibico quebrando a barreira. Ele veio falar com Vale que vão lutar contra os Deus Simpatia do Norte, então veio levá-lo embora. Azazel explica que esse garoto é descendente do comandante vitorioso de Buda. Logo os dois saem e espera que na próxima vez possam lutar com mais intensidade. Após acabar a luta, Issei pede para Mikael permissão para que a Asa e Shenove rezem. Mikael aceita e vai mudar isso no sistema, e o tratado de paz enfim foi selado. Um tempo depois, nos é informado que Azazel, que se tornou o conselheiro do clube, em troca terá que treinar o Seg de Guild deles.